A convidada do Egresso Cast de hoje é Eliane Silva. Eliane, bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite e participar do Egresso Cast. Eu já queria começar te pedindo para você contar para a gente a sua história de vida, do momento em que você desejar. Oi, gente, bom dia. Eu que agradeço imensamente pelo convite. É uma honra estar partilhando desse momento com vocês. Eu não consigo falar da minha história de vida, falar da minha trajetória, sem falar do meu lugar também, né? Desse ponto de partida que, em alguma medida, também é o que me impulsiona para o mundo e acaba, por assim dizer, conduzindo a minha travessia também, desde um ponto de vista acadêmico e também na vida como um todo, que é Tamanduá, né? Minha comunidade rural, que faz parte aqui do município de Amargosa, onde eu resido desde sempre. Vou para o mundo, mas estou sempre retornando para casa. Então, eu sou filha de agricultores familiares, né? Então, tenho essa base muito forte ligada com o campo, com o cultivo da terra, com essa tradição rural mesmo. Desde a juventude, que, né, devido a essa minha ligação com o campo, eu faço parte de movimentos sociais também ligados ao campo. Hoje eu estou à frente de uma associação de agricultores familiares, que é sediada na minha comunidade, que basicamente tem como objetivo a gente congregar esforços coletivos para melhorar essa prática do cultivo, baseado em práticas orgânicas, sustentável, ao passo que a gente pensa também uma melhoria de vida para as pessoas do lugar, para que a gente quebre um pouco aquela expectativa ou aquela história de que o campo não é um local bom de se viver e que por isso a gente precisa deixar nossos lares, nossas casas, nossas raízes, histórias e se dirigir para um outro lugar. E é desse ponto que eu encontro a UFRB, o CFP e o curso de filosofia. Em 2010, olha, tem um tempinho, né? Eu estava cursando o terceiro ano, ensino médio, aqui em uma escola estadual de Amargosa também. E eu, no momento, eu era secretária financeira da associação. E surgiu, né, um curso de extensão dentro do curso de filosofia, que era de filosofia política. Eu lembro que era o professor Reinaldo, o professor José João, que conduziam o curso. Teve uma extensão, né, para organizações sociais também, para a comunidade externa participar. E o convite chegou até a associação. Eu e um outro companheiro meu, dentro da associação, a gente foi participar desse curso. Foi uma coisa assim, um certo estranhamento com relação às discussões, porque quando a gente escutou filosofia política, eu automaticamente, né, a gente teve uma outra concepção do que seriam as discussões. Mas a gente foi apresentado para um outro universo que foi muito bacana também. E eu acho que esse foi o primeiro pontapé para essa minha ligação com o curso de filosofia. Antes disso, também no ensino médio, eu lembro de ter ganhado um livro, né, um livro que ele é bem conhecido, O Mundo de Sofia. E o Mundo de Sofia também, ele me impulsionou nessa coisa, nessa curiosidade inicial por essa questão da filosofia. E eu costumo dizer também que os meus avós foram os meus grandes filósofos, a minha história, as primeiras pessoas que me impulsionaram também nesse sentido dessa curiosidade com relação a pensar sobre mim e principalmente sobre o mundo, sobre esse lugar onde eu estou aí, né, espacialmente localizada. No entanto, a filosofia ela não foi a minha primeira opção de curso, né? Minhas primeiras opções de cursos foram psicologia e história, né? Mas estão aí próximas também da filosofia. E eu prestei vestibular, né, para todas essas áreas aí que eu queria, quando eu concluí o ensino médio, e acabei passando também, né? Eu cursei um semestre de psicologia, fui aprovada também no curso de história, mas os caminhos me trouxeram de volta para Amargosa. E aí eu me encontrei novamente com o CFP e com o curso de filosofia. O primeiro semestre foi um pouco complicado,
porque eu tive que abdicar de algumas coisas, né? Esse retorno para a Amargosa não foi uma escolha, não abri mão do outro curso. Então, é um momento de transição em que você ainda está naquela ideia do se readaptar, se reorganizar, né? Mudar aquilo que você tinha estabelecido como rota e rever como você vai estar ali. Mas eu costumo dizer que a filosofia, ela me adotou. Ela acabou me abraçando de fato, e eu vejo que foi o que poderia ter acontecido naquele momento. Inevitavelmente, ela acabou me levando para outros campos também. Tanto até mesmo para psicologia, para a história, que eram as coisas que eu tinha pensado anteriormente para estar estudando, para a arte também. E aí a gente fala daqui a pouquinho sobre isso. Então, eu sempre fui bolsista durante o curso, né? Bolsista PIBID. O primeiro programa do PIBID que eu participei, logo no segundo semestre do curso, foi junto com a professora Denise, que era um projeto voltado para a filosofia para crianças, né? E foi uma questão muito desafiadora, porque, primeiro, foi quando eu tive a ideia de que eu ia ser professora. Até então, eu só tinha pensado na ideia da filosofia, né? Filosofia, filósofo, o quê? E por aí vai. E ir para a escola me trouxe para essa realidade. Olha, é o curso de filosofia, você vai ser professora de filosofia. E foi um momento assustador também, que eu não sabia como seria isso de fato. E com crianças, esse diálogo com crianças, eu sempre estive à frente de discussões e tudo, pelo movimento social, mas com adultos. E estar na escola com crianças, com ensino fundamental, foi muito desafiador. E eu lembro que eu conversava com a Denise sobre isso, nas nossas reuniões, e teve um momento que foi muito marcante, que foi a primeira vez que eu fui chamada de professora, e foi desconcertante. Eu acho que toda aquela barreira, né, que a gente vai criando, e esse medo também, porque é uma responsabilidade muito grande que a gente tem enquanto educador, né? Não é só a gente chegar na escola e traçar aquela expressão do que eu dei minha aula, né? Vai muito para além disso. A gente está lidando com vidas, com projetos, com sonhos, com expectativas, e a gente tem esse poder na mão todo dia, né? De conduzir esses voos ou de podar essas asas e fazer esses voos. E para mim foi assustador ter noção desse poder que a gente acha que não tem, mas que a gente tem também. Eu tive muito isso com os meus professores, muitos professores que impulsionaram os meus voos e impulsionam até hoje, tenho contatos com muitos deles até hoje, e isso é muito importante. Fui bolsista Pet Aurora também, dentro do curso, quando eu não podia mais ser PIBID, junto com a professora Giovana, e aí já foi já no finalzinho do curso, que foi uma outra experiência muito marcante também, muito interessante, porque aí já foi uma experiência diferente, né? PIBID, os primeiros anos de PIBID foi mais nessa parte da docência, e o Pet Aurora me trouxe, voltou esse olhar para a questão da pesquisa mesmo, essa pesquisa mais sistematizada. Então, do ponto de vista da formação do curso, eu costumo dizer que eu tive uma formação bem completa. E todos os lados aí, eles conseguiram ser bem acentuados. Eu concluo o curso em finalzinho de 2016, colo grau em 2017. E saio da universidade para esse não lugar chamado mundo, que eu não sou mais estudante, sou uma profissional desempregada. E agora, o que fazer da vida? É bem interessante, porque a primeira escola que eu fui trabalhar já foi em 2017, que foi uma escola privada, e eu fui trabalhar com filosofia com crianças, turmas de sexto, sétimo ano. Para mim era uma coisa assim surreal, né? Porque a gente sabe dessa questão da ausência da filosofia dentro dos currículos. A gente sabe também que na educação básica é o ensino médio o nosso lugar de atuação, mais precisamente falando, e que é uma carga horária que ela está extremamente reduzida. Tem esses altos e baixos que agora está, agora não está, agora é obrigatório, agora é facultativo, e é realmente muito angustiante. Então, eu comecei nessa primeira escola, trabalhando com ensino de filosofia e, paralelo a isso também, com ensino de artes. Essa sensibilidade que a filosofia ela traz para a gente também, para a gente olhar para as vidas, para os temas, para as questões, acabou me aproximando muito da arte e do fazer artístico. Eu acabei até desenterrando também algumas habilidades artísticas que já estavam aqui de forma embrionária, mas que de alguma forma estavam esmorecidas, né, esquecidas. Acabei sendo levada para fazer uma ou segunda graduação, né? Não fui direto para o mestrado, para essa continuação, né, enquanto titulações, né, posteriormente à graduação. Eu fiz uma segunda licenciatura, pensando do ponto de vista mesmo pragmático da questão, porque eu precisava trabalhar.
quando eu saí da universidade, eu teria que trabalhar, tinha questões de ordem práticas que eu precisava dar conta, então eu teria que trabalhar, e eu vi que a filosofia sozinha eu não conseguia dar conta disso. Então, eu fui para a arte, né? Fui para o curso de arte e fiz a minha segunda licenciatura em arte. Então, desde 2017 até aqui, eu sou muito feliz por dizer que eu nunca fiquei um único ano sem trabalhar com o ensino de filosofia na educação básica, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Hoje, eu estou nesse lugar, né? Eu costumo dizer que eu sou professora com ascendente em agricultora e lua em artista. Então, essas 3 áreas aí, elas continuam comigo e continuam conduzindo essa minha trajetória até aqui. Eu acho que as 3 estão muito ligadas. A questão da agricultura, a filosofia, a arte, e uma acaba contribuindo a minha dinâmica dentro da outra. Dentro da associação, a filosofia ela se faz presente, assim como na filosofia a arte não deixa de estar, e nas aulas de arte também a filosofia está ali, a agricultura está ali. Então, é o meu grande triângulo amoroso dentro dessa trajetória. Eu acho que é mais ou menos isso. Sim, sim, que bonito. Queria te ouvir assim sobre como você identifica, né, a colaboração da filosofia para a sua vida pessoal, acadêmica. De algum modo você já traz isso, né, na sua fala ali, atravessando muitas das suas experiências, da sua própria história de vida, mas assim pensando especificamente nessa contribuição, o que é que você destacaria? Como é que você avalia essa colaboração mesmo, né, da filosofia para sua vida? Eita, eu acho, na verdade eu tenho certeza, a filosofia ela traz inúmeras contribuições, né, para as nossas vidas. Mas eu acredito que talvez a maior contribuição que a filosofia tenha trago para mim é essa atenção, né? Ter despertado esse meu sentido com relação a estar atenta. Estar atenta ao mundo, estar atenta a mim, ao meu pensamento, às questões. E uma atenção no sentido que a gente, e aí vocês partilham, né? Mesmo sentir, as coisas não passam mais por a gente do mesmo jeito. A gente não consegue mais estar diante das questões que se apresentam e, de alguma forma, inerte a essas questões, né? A gente acaba não conseguindo não pensar sobre elas, né? Não falar sobre elas, não ter essa atenção. E eu acho que isso foi muito importante para mim. Não que não tivesse, mas eu fiquei em um lugar confortável, né? Me senti mais confortável para ter isso, né? Ter essa dinâmica dessa discussão, dessa problematização, dessa atenção realmente ao mundo de uma forma geral. Eu tento trazer muito isso, né, dentro da minha prática docente, esse despertar dessa atenção, principalmente com jovens, né, com o pessoal, a galera ali do ensino médio. E tem sido uma coisa bem interessante, porque esse retorno, né, de você conseguir levar, né, crianças, adolescentes, a estarem atentas às suas próprias realidades, a olhar para o vídeo na nossa chamada durante a aula e a partir dali da própria análise do seu cenário, de olhar para si mesmo, conseguir suscitar algumas questões. Ontem, né, eu tive a minha primeira aula de filosofia com a turma de 6º ano, e são 50 minutos de aula. E a gente chegou em um determinado momento que ele falou, Pro, minha cabeça tá doendo. Tá doendo, não tá ruim, não, eu tô gostando, mas são muitas perguntas. E aí uma outra, isso dá medo, né? A gente pensar sobre essas coisas, dá medo. Mas eram questões sobre si mesmo. Quem é você? Qual é o fato mais antigo que você lembra sobre a sua própria existência? Qual foi o pensamento mais interessante que você teve hoje? E são coisas que a gente vai passando por elas ao longo da nossa vida e a gente não tem essa atenção. Eu acho que a filosofia ela traz isso, eu considero uma coisa muito marcante, que talvez possa não resolver nenhum dos nossos problemas externos, socialmente falando, mas pode contribuir muito para as nossas mudanças individuais. Parafraseando Freire, eu acho que isso também, né? A filosofia também, ela modifica a gente. E pessoas modificadas, elas também conseguem trazer pinceladas de modificação para o mundo. Dentro do curso de arte,
a filosofia acabou me movimentando também nessa direção. As minhas aulas de arte também na educação, elas acabam sendo aulas de estética, né? Dessa discussão artística, mas do ponto de vista não apenas do fazer, mas do pensar sobre aquilo que a gente está fazendo. Tanto que no início, nas primeiras aulas, sempre causa um susto, porque a gente tem aquela visão construída do que seria uma aula de arte, que é apenas você pintar, né? Estudar ali o que é uma cor primária, uma cor secundária, uma linha e tudo. Mas eu tento trazer muito essa questão da reflexão também sobre esse fazer artístico, sobre o nosso próprio fazer e sobre a gente se colocar enquanto também sendo um pensamento. O nosso fazer artístico ele também é um pensamento. E dentro do curso de arte acabou que a filosofia também conduziu o meu objeto de pesquisa, que de alguma forma dialoga também com aquilo que eu pesquisei no meu trabalho de conclusão de curso. E eu vou lá estudar a questão da memória a partir da fotografia, a partir de fotografias antigas da minha família. E eu tento fazer esse estudo dentro do TCC de arte, como essas memórias, né, que estão ali congeladas nas fotografias, consegue ser esse objeto de estudo, de reconstrução dessa história subjetiva também, das nossas famílias. Aquilo que não foi dito, mas que está congelado ali em uma imagem antiga, e como a gente pode, a partir daí, construir essas narrativas, a partir daquilo que a gente está vendo, a partir dessa junção, desses fragmentos de memórias congeladas nessas fotografias antigas. É um trabalho que eu parto do álbum de família, das pessoas que eu nem conhecia, e a partir daí foi muito interessante, porque eu fui descobrindo coisas ocultas dentro dessa minha árvore familiar, mas que eu considero uma matéria importante também para a gente pensar outros estudos mais amplos. E isso também acaba trazendo para cá, para dentro da sala de aula. Então é isso, é a atenção. Eu acho que a filosofia me trouxe a atenção. E a atenção não, talvez, e é o que me move, né? As coisas miúdas. As coisas ali, o não visto, o não olhado, o não abraçado, o não sentido. Eu gosto dessas coisas, né? Aquilo que a gente passa e não percebe, eu vou catando ali no caminho e vou tentando construir os meus estudos, as minhas pesquisas a partir dessas coisas miúdas que eu vou achando aí. A filosofia me trouxe isso, essa atenção. Eu acho que ela me quebrou com relação àquela coisa muito dura que eu estava vindo com a militância, aquele corpo ali forjado na luta, na questão da defesa do seu território, das suas questões, muito para a sobrevivência. Então a filosofia ela me abraçou, me desenvolveu essa noção da atenção com as pequenas coisas aí. E foi um encontro muito bom, muito bonito também. Bonito mesmo, Ellie. Com relação ao curso especificamente, assim, filosofia da UFRB, você acha que pelas características que você identifica no seu oferecimento, na sua realização, no modo como ele se constitui, enfim, como é que você identifica a contribuição do curso especificamente, assim, para a sua trajetória de vida profissional, acadêmica? Eu costumo falar com muito orgulho do curso de filosofia, do CFP, dos meus professores, todos eles, né? Eu sempre fico muito besta quando eu falo disso, né? Foi um lugar casa, de fato. Eu não tenho muitas falas no sentido negativo, né? Por assim dizer, com relação a esse lugar do curso. Mas o que eu senti falta, talvez, mas aí eu já trouxe de um outro lado. Eu acho que talvez a falta do curso de filosofia talvez tenha sido essa minha identificação desse lugar de onde eu venho, que eu falei lá no início, né? Porque, assim, quando a gente entra no curso de filosofia, a gente se depara com outro mundo. Um mundo e que parece ser algo distante. E aí a gente acaba tendo um sentido meio de perdido, de você estar perdido dentro desse lugar. Talvez isso seja algo próprio da academia mesmo. Mas a minha experiência enquanto curso de filosofia, eu acho que eu senti esse distanciamento com relação à Eliane, filha de agricultor ali, que veio da zona rural. E aí eu não conseguia fazer a ligação com nada. Eu estava vendo uma coisa aqui que era totalmente diferente de lá. Penso que se não fosse essa minha história com o meu lugar, talvez eu tenha visto tanto sentido. Porque eu acho que também a postura dentro do curso teve a ver muito com esse lugar de onde eu venho. Então, isso acabou também sendo conduzido. Mas com relação ao curso em si, eu
falo de forma muito orgulhosa das questões aprendidas, dos contatos, dos mestres, também dos professores que eu fui encontrando ao caminho. Aí eu consigo pontuar uma outra coisa muito importante, né, que foi assim muito satisfatório para mim ter voltado, retornado para o CFP, para o curso de filosofia como professora. A gente consegue perceber esse reflexo por aí. No curso de graduação. Eu estava verdinha ali em 2018, eu tinha acabado de sair da universidade. E o curso de graduação, ele te deu esse subsídio para você conseguir fazer uma seleção, e uma seleção que eu estava concorrendo na época com outras pessoas, né, com mestres, enfim, pessoas doutorandas. E deu certo, né? Retornei. E foi um trabalho, assim, que, do ponto de vista das turmas pelas quais eu passei, tive retornos muito positivos. Então, acho que, por si só, isso acaba já respondendo a questão da potência do curso que nós temos, né? Da potência das pessoas que estão aí à frente do curso. Então, é isso. A docência como substituta foi a sua primeira experiência como docente, né? Ou não? Você Não. já atuava como Já docente. atuava na educação básica. Ah, bacana, Estava bacana. bem verdinha ainda. Não, mas muito interessante, realmente é muito potente, né? Muito potente mesmo. Como se deu o seu encontro, já pegando um pouco o gancho da sua trajetória dentro do curso propriamente dito, né? Como foi que se deu o seu encontro com o seu tema de pesquisa? Você mencionou em algum momento quando você falava sobre a questão da sua monografia em arte, com relação ao seu tema, qual o seu tema, né? Como é que se deu a escolha desse tema, dessa problemática, dessa questão de pesquisa, fazer a monografia, seu TCC, no curso, né, de filosofia? Então, o meu encontro com o tema e a escolha também pelo local ali onde eu iria estar desenvolvendo a pesquisa do TCC foi algo que, né, principalmente para as pessoas lá da minha comunidade, da associação, causou um certo estranhamento, porque todo mundo imaginava que eu iria para essa área mais, né, da política e tudo mais, considerando trajetória e tudo. Só que o que acontece? Eu fui para a área da filosofia medieval. Dentro da filosofia medieval ali, encontrei com Santo Agostinho, filósofo africano, pontuar. Foi o primeiro contato que eu tive com a obra de Agostinho, o primeiro contato com uma obra de filosofia medieval, que foram as Confissões, né? Que é um dos livros mais conhecidos de Santo Agostinho. E com as Confissões eu trabalhei com tempo, memória e amor, pensando a relação desses três tópicos, tempo, memória e amor, na questão do conhecimento. Como esses três temas, Agostinho consegue pensá-los pensando na nossa relação com o conhecer, com essa procura constante pelo conhecimento, por esse querer saber as coisas. E como, né, essas três engrenagens, elas são importantes dentro desse movimento. Conheci o Santo Agostinho em uma aula de filosofia medieval. Não foi com esse livro especificamente, né? Foi com outro sobre a... Eu esqueci o nome do livro, mas eu lembro daqui até o finalzinho, que foi só um capítulozinho, né? Só que nesse daí eu acabei, né, pesquisando e encontrei lá na biblioteca do CFP as Confissões. Quando eu comecei a ler Agostinho, eu acabei um movimento de retorno com outras memórias. Eu sempre costumo dizer, né, que ver Agostinho falando sobre essa ideia de temporalidade, essa ideia circular do tempo, ver ele falando dessa questão da memória, a própria reflexão com relação ao amor, enquanto esse peso, né, que movimenta a gente, que impulsiona a gente na direção de, né, de buscar algo, de conhecer as coisas, como sendo essa mola que impulsiona esse movimento, eu acabei lembrando muito dos meus avós nessa questão, né? Acho que a forma como o Agostinho ele colocava as coisas me fez ter esse retorno. Eu até trago também no meu próprio texto que é um retorno, nesse próprio movimento de retorno que ele propõe dessa memória. Essa noção de temporalidade desse sujeito que está aqui, mas que retorna, né? E que consegue também ir para adiante. Então, foi uma coisa que me puxou, foi diferente, foi uma leitura diferente. E mesmo essa parte, que aí vem as críticas muito pesadas com relação a Agostinho, pela questão da religiosidade muito presente e tudo, mas assim, para além disso, que também é importante dentro da escrita, a gente está falando de um escrito num período medieval, e a gente sabe de todas as questões que estão implicadas nesse período,
tem uma série de outras questões muito potentes que a gente pode discutir dentro dos textos. Minhas leituras com Agostinho foram muito mais aprofundadas depois que eu saí da academia, depois que eu concluí o curso. Mas o encontro foi mais ou menos esse, né? Eu não estava procurando o tema de pesquisa de TCC ainda. Não tinha descobrido esse outro susto, né? Que é você ter que fazer um trabalho para entregar no final. E foi em uma aula, acho que ali pelo terceiro semestre, e em uma aula, né? O tema chegou ali, chegou o filósofo, e eu comecei a ler sobre e encontrei. Né? Então, eu não tive, assim, mudanças com relação ao tema. Foi sempre o mesmo, só fui amadurecendo um pouco ao longo do curso o que eu queria realmente estar pesquisando dentro disso. Mas foi um encontro mesmo. Acho que da mesma forma que a filosofia ela me encontrou, o tema de pesquisa ali também, ele acabou me encontrando. Foi tudo muito, muito tranquilo, assim. Engraçado que os temas que te mobilizaram ao estudo do Agostinho também são aqueles que te mobilizaram na realização da monografia lá em Artes, né? A questão da memória, muito marcante, como isso te remete a uma memória familiar também, né? Não só memória enquanto conceito, e no caso das artes você vai buscar fazer isso na fotografia, né? Como um objeto ali, como algo que te remete a uma memória afetiva, né? Sim, Familiar, enfim, bacana, que interessante. Eu sei que você exerce a docência hoje, queria que você contasse um pouco, né, sobre o seu fazer docente, né, a sua compreensão da sua praxis pedagógica mesmo, como é que você avalia a sua atuação como professora, enfim, conta pra gente um pouquinho. Bom, eu vejo a educação como uma grande construtora de mundos, né? De horizontes e impulsionadoras mesmo de voos. Tanto que eu chamo meus alunos de passarinhos, são os meus passarinhos. Todos eles, até os grandões. A educação, ela me salvou. Tanto a educação popular, comunitária, quanto a educação escolar, quanto a educação acadêmica, quanto a tudo que, né, eu fui construindo nesse caminho. Realmente me salvou. Me colocou nesse lugar, de fato, de quebra de estatísticas, né? Porque quando eu penso na minha história, na minha trajetória, e aí do ponto de vista enquanto sujeito, espacialmente, socialmente localizada, eu não teria outra saída senão pela educação. Então, esse lugar de onde eu estou hoje, né, essa ideia de conseguir ver as coisas que eu estabeleço enquanto projeto, enquanto propósito de vida sendo concretizadas, isso eu devo à educação, né? A educação de forma geral. Eu sou filha da educação pública desde sempre e eu sou muito generosa e muito respeitosa com esse lugar. Quando a gente pensa na escola pública, na universidade pública, é daí que eu me construo, né, que eu sou forjada diretamente, realmente para o mundo. E quando a gente pensa nesses lugares, a gente pensa naquela figura que eu acabei falando anteriormente, que é a questão do professor. E eu tive, ao longo desse caminho, pessoas que acreditaram em mim, e isso é muito importante. Parece uma coisa muito romantizada quando a gente fala, né, dessa ideia do você acreditar, mas é importante. Eu acho que um médico, na hora que ele vai fazer uma cirurgia, se ele não acredita no sucesso daquilo que ele está fazendo, provavelmente ele vai fracassar. Né? Da mesma forma que a gente, quando a gente entra em uma sala de aula, se a gente não acredita no sucesso daquilo que a gente está fazendo ali, a gente também vai fracassar. E a gente também pode perder vidas. Então, eu estabeleço muito para mim que eu quero ganhar vidas todos os dias. Eu não saberia, eu acho que hoje tem muitas coisas sobre as quais eu tenho algumas dúvidas, né? E aí, às vezes, a gente fica muito receoso de falar sobre a gente, de colocar para fora as nossas potencialidades, de dizer daquilo que a gente acha realmente que a gente é bom. E hoje eu digo que eu sou uma boa professora, né? Eu coloco isso muito firme. Eu sei que eu sou uma boa professora. Eu tenho dúvida com uma série de outras coisas, mas com isso eu tenho muita certeza, porque eu faço realmente com paixão, com as veias ferventes e com empolgação e com emoção também. E é muito gratificante. Por exemplo, eu recebi no início do ano directs dos meus alunos. Passei em tal universidade. Fui aprovado em tal curso.
olha, caiu tal questão que a gente discutiu lá na última aula, na prova do Enem. Então, assim, é muito bonito isso. E você vê que as coisas estão fazendo sentido. Esses pequenos avanços, esses pequenos voos, isso acho que me dá muito gás, muita vontade de continuar nesse lugar, que é muito difícil. Quando a gente pensa toda a questão da educação, toda a desvalorização estrutural que nós temos, isso afeta todos os campos. Mas quando a gente pensa na educação básica, isso é muito mais marcante, muito mais massacrante. Quando a gente pensa a área de humanas, e aí a gente pensa a arte, a gente pensa a filosofia, é outro campo também que esse aperto ele chega com mais força. Mas eu ainda consigo ver dentro disso essa força também para a modificação. A docência, ela me devolve essa esperança da gente conseguir vislumbrar horizontes, né? Da gente conseguir construir paraquedas coloridos, como diz o Krenak, né? Da gente conseguir suspender o céu, conseguir respirar, conseguir ter esperança, esperançar, né? Ter uma expectativa bonita com relação aos dias futuros, a parte de toda tragédia que nos assombra, a gente conseguir sonhar. Eu acho que sonhar é uma das coisas mais lindas que existem. E a gente entender que a gente pode realizar aquilo que a gente sonha é uma coisa assim que ela é surreal. E eu fico muito feliz de estar nesse lugar. Que boniteza, que lindo te ouvir, Ellie. Ah, Que lindo bonito. mesmo, bonito demais, nossa. A nossa última pergunta. O que é que você está produzindo? O que é que você está pensando aí no âmbito do conhecimento filosófico? Está migrando para outros lugares? Ou de algum modo a filosofia também, mesmo nestes outros lugares, está presente? Enfim, conta aí para a gente o que é que você está produzindo mesmo agora, pensando. Eu estou sempre me movimentando em um monte de lugares diferentes, né? Eu acho que desde sempre foi assim, eu não consigo também ser diferente disso. Eu continuo fazendo parte de alguns grupos, né, de pesquisa, ligados com o curso de filosofias e ligados com a universidade, com o CFP. São grupos muitíssimos importantes nessa condução realmente do pensamento mais sistematizado, ligado com a academia, que às vezes, na nossa dinâmica corrida do dia a dia, da escola, a gente acaba se afastando um pouco disso, né? Professor e pesquisa por vida, mas essa nossa pesquisa, enquanto a gente está ali nesse exercício da docente, é uma pesquisa que ela está muito ligada com aquilo que eu quero levar hoje para a minha aula. Então, a gente está ali lendo, está pesquisando, está assistindo, mas está muito direcionada para esse lugar, né? E os grupos de pesquisas, eu consegui me manter na ativa com relação a esse outro lado da pesquisa, né? Relacionado com esse rigor realmente. Então, eu estou com a Giovana Monteiro, Gel, com o grupo, com o Genfio, né? O grupo de estudo Mulheres, Literatura e Filosofia, que anteriormente era o grupo de estudos Bergson e Freud, que a gente pesquisava, né, e já tem um caminho em andamento, que consequentemente me despertou esse interesse pela fotografia. Tem um outro grupo que é o LAB, né? O Laboratório de Inteligência em Imagem, que é ligado ao coletivo de inteligência afrofuturista, que é coordenado pelo professor Cleison Assis. E o laboratório, ele me trouxe também esse insight para a fotografia dentro desse universo artístico. Então, são dois grupos que eu sou, assim, muito apaixonada por eles. Um, nesse ponto de vista da fotografia, da arte, que eu gosto muito, e o outro, nessa parte da leitura, e a leitura, o trabalho com mulheres, né? Com escritos, com pensamento de mulheres, que aí eu estou tentando já pensar algumas coisas nessa direção também. Bom, eu estou desenvolvendo alguns experimentos nas duas áreas. Breve, eu espero que eles sejam colocados no mundo, partilhar com os outros. Agora, finalmente, eu estou tranquila e estou com vontade, estou agora com essa paixão para ir para o mestrado finalmente. Eu acho que é isso, né? O primeiro ano que eu saí da faculdade, eu fiquei muito angustiada, porque tem aquela coisa, né? Mestrado, doutorado, que é importante e que eu nunca deixei de querer também. Só que a nossa vida, as nossas, né, dinâmicas, elas vão também ajudando a gente nessa condução. E eu poderia ter feito em outro momento, mas agora eu entendi que é o momento de retornar para a academia nessa questão de prosseguir
com os estudos, e eu estou pensando aí no mestrado agora, que será justamente esse casamento entre a arte e a filosofia. Então, a gente vai trabalhar com essas duas coisas por aí. Também lá com a associação, que a gente está fazendo uma pesquisa bem interessante, que a gente quer transformar em um documentário, que é sobre a produção de mel e essa relação das abelhas, né, a importância das abelhas e da preservação ambiental para a própria existência humana. No documentário, a gente está pensando em trazer a questão mesmo da experiência do grupo de apicultura Favos do Vale que a gente tem e a contribuição que esse próprio grupo tem trago para a questão da preservação ambiental, para a questão de resgate de espécies vegetais da comunidade e tudo mais, e as implicações sociais que esse movimento tem, indo realmente numa linha de enfrentamento com relação a toda essa política destrutiva que a gente tem aí, né? Do agro que não é pop, da questão do agrotóxico que está destruindo com a nossa vida e está sendo vendido como sendo uma coisa muito linda e que eu tenho vidas lá que dependem dessa natureza preservada para que isso siga adiante. E a filosofia está aí mais uma vez, né, conduzindo essas bases de pensamento enquanto um enfrentamento político, social mesmo. Então, as minhas pesquisas, no momento, elas estão indo por esses 3 âmbitos e que, de alguma forma, elas acabam aí se chocando, colidindo em alguma medida. É um pé na academia e um pé na comunidade também, tentando caminhar com as duas coisas aí ao mesmo tempo, sem que uma seja sucumbida pela outra. Que beleza! Perspectivas aí alvissareiras, hein? Adorei! Muito bom. Ellie, quer fazer considerações finais? Enfim, algum comentário, algo que você queria comentar e esqueceu, passou batida? Eu queria só agradecer mesmo pelo convite, pela conversa e parabenizar o curso pela iniciativa. Eu penso que é muito importante, né, esse movimento, acho que esse retorno, e que para mim soa também como uma relação de cuidado, né? A gente querer saber como é que estão as pessoas depois de ter saído do curso. Eu acho isso muito interessante, ao passo que também pode ser algo que pode impulsionar outras pessoas dentro do curso, né? Às vezes a gente, enquanto está ali cursando, a gente está meio perdido. A gente está aqui de olho nos nossos manuais e de olho no mundo e vendo como as nossas vidas serão quando a gente partir dali. E aí, quais são as possibilidades que nós temos? Eu acho que esse retorno de quem já saiu, essa experiência, e falar sobre as contribuições, e falar de onde está, e falar. E são múltiplas experiências que vão surgindo, né? Acho que cada egresso que dá o seu depoimento é um mundo diferente, mas que é impulsionado por um lugar comum, que é o curso de filosofia do CFP. Então, muito parabéns, bem grande, assim. Eu amei a iniciativa. Gostei dessa conversa leve também, né? Foi muito prazeroso. E eu quero deixar um abraço bem grande para vocês, para os outros professores do curso, para todo mundo. Um cheiro, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz. A gente que agradece, ele foi uma alegria te ouvir mesmo, foi um papo muito gostoso e essa é a ideia mesmo. Eu agradeço também, foi lindo. Muito nessa perspectiva também, né, de ser como uma inspiração. Te ouvir hoje foi muito inspirador. Essa é a verdade, assim, foi muito bom, foi muito gostoso e muito inspirador. E é com esse desejo que a gente encerra, né? De poder seguir inspirando, expirando, respirando e inspirando. Obrigada, meu bem, obrigada, Bia, obrigada, Eliane, foi ótimo. Vou encerrar a gravação.